Obrigado por esta atenção pela minha amiga Isabel do Carmo. Tive uma outra participação cívica e, portanto, esta minha intervenção pode ser algo prejudicada por redundância, porque eu não assisti e tenho pena, mas de facto não podia cá estar mais cedo. Queria fazer um segundo ponto, declaração de interesses. Eu sou um adepto fervoroso, digamos assim, do Serviço Nacional de Saúde. Assisti à sua preparação, à sua fundação, ao seu florescimento, e ao longo de mais de 40 anos tive alguma possibilidade de dar um contributo mesmo limitado para o seu desenvolvimento. E queria também afirmar neste âmbito que o Serviço Nacional de Saúde é seguramente uma das melhores, das mais relevantes, já foi dito aqui, mas é bom sempre realçá-lo, criações, construções do Portugal democrático. Num terceiro nível, eu queria dizer que, por incapacidade pessoal e alguma também limitação de tempo, eu optei por não me atrever, peço desculpa, mas vou fechar aqui, a entrar numa perspectiva conceptual que pudesse, enfim, teorizadora de futuro do Serviço Nacional de Saúde, com todo o futuro, com todo o risco que isso envolve, isso já foi aqui também salientado. Optei por uma linha um pouco diferente, a partir de experiência pessoal, sobretudo incidindo nos tempos mais recentes. Tentar fundamentar algumas conclusões, se quisermos, será atrevimento, algumas linhas orientadoras, reconhecendo que há aqui uma visão muito circunscrita. Mas eu começo por afirmar, o que tentarei demonstrar, que há um risco enorme que incide, que impende sobre o Serviço Nacional de Saúde e que requer intervenção específica de prazo não dilatado. Nós estamos com esta afirmação política. O Serviço Nacional de Saúde é para continuar. O Governo quer manter o Estado Social e manter claramente o Serviço Nacional de Saúde. Até há relativamente pouco tempo, nós preocupávamos muito com a prestação de cuidados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e não só dentro do sistema nuclear, mas dentro do sistema de saúde. Eu não vou analisar estes pontos todos, mas é para chamar a atenção que é um enfoque que todos nós nos habituámos a dar a esta. Acontece que surgiu o impacto da crise interna e internacional e começa a surgir esta mensagem, que o Estado vive acima das nossas possibilidades, a tese do Estado mínimo. E isto cria, de facto, um cenário que é preocupante. Estamos perante uma restrição orçamental muito significativa que pode ferir o Serviço Nacional de Saúde, as suas características conhecidas, que eu também não dispenso agora de analisar em pormenor, não esquecendo que esta ameaça tem potência potenciada por aspectos que já foram aqui referidos hoje. As ineficiências e o desperdício. Eu aqui gostaria, ouvi há bocadinho dizer a doutora Ana Sofia que eram 20%. Já ouvi 25%. Já li 15%. E não conheço, não sei se alguém conhecerá, será possivelmente incapacidade minha de consulta de documentos, a fundamentação desse número mágico. Eu não quero com isto dizer, a doutora Ana Sofia também disse, que não haja ineficiências, que não haja desperdícios. Depois, há um aspecto que eu, na visão, e eu queria aproveitar para dizer que esta minha intervenção é muito condicionada pela minha visão, se quiserem, hospitalocêntrica, de uma vivência que é predominantemente hospitalar, mas que tenta olhar para a realidade e em que, de facto, nós temos isto parece-me uma evidência. Quem está no terreno sabe isto, particularmente nos hospitais. Há fragmentação, há desarticulação de serviços e estruturas centrais. E há um aspecto que também é muito importante, que é, pese embora o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, a articulação ineficiente, insuficiente dos níveis de cuidados. Poderíamos, e aqui do tal enfoque da gestão hospitalar, eu poderia pegar em uma série de tópicos, mas por economia de tempo, e eu vou tentar não ultrapassar, espero eu, foquei essencialmente 3 pontos. O financiamento, alguns aspectos de recursos humanos, e aqui é um tal risco de repetição, mas eu achei que valia a pena, e acho que vale a pena, talvez, refletir alguns números,
o medicamento. No financiamento, esta é a linha do financiamento do Serviço Nacional de Saúde nos últimos 13 anos. Obviamente, 2013 é o orçamento que agora está em discussão. Esta linha aparentemente diz-nos que nos últimos 2 anos tivemos uma redução no orçamento, de facto é verdade, mas se formos ver depois o dinheiro que vem a ser aplicado, efetivamente, quando o orçamento é executado, não deixa de ser curioso verificar que a linha tem duas... a linha amarela desdobra-se em um primeiro antes de 2005 e um segundo, grosso modo, depois de 2011. E se virmos as linhas de tendência de cada uma das curvas, também não deixa de ser curioso que a diferença é de cerca de 1.000 milhões de euros por ano. Isto para, eu falo do que conheço, para os hospitais, gera esta situação, que é resultados operacionais, resultados líquidos dos hospitais, sistematicamente negativos e em acentuação. O que leva depois a este fenómeno, que é perigosíssimo. No passado ano, ouviu-se falar nisso e em muitos dos hospitais aconteceu. Estamos no limiar da não cedência de medicamentos aos doentes. Doentes, muitas, como direi à frente, sobretudo na vertente dos medicamentos da dispensa hospitalar exclusiva. Claro que isto é corrigido pela entrada de dinheiro para corrigir, minimizar, digamos assim, não corrigir, que é impossível, como aconteceu o ano passado, no fim do primeiro semestre. No aspecto do financiamento, eu queria chamar a atenção para uma nota muito curiosa. Nós falamos em cortes e falamos em potenciação, eu ouço falar um pouco em potenciação de receitas. E então o que é que acontece? Acontece isto. É a única intervenção que se detectou e que tem um duplo aspecto. Introduz subliminarmente, por enquanto, para algumas pessoas, nem tanto já a ideia do copagamento, que também já se falou aqui. E tem um outro aspecto, que é isto falsamente contribui para o financiamento. Estamos a falar em menos de 2% do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e um crescimento de 2%, isto também já está, se quando está feito é fácil de fazer, um crescimento, mesmo que seja de 100%, passou de 1% para 2%. Portanto, não corrige nada e tem um efeito, esse é o mais perigoso de todos, que é a limitação clara no acesso. Se juntarmos a isto o aspecto do transporte do doente, temos o cenário que faz entender sobre a realidade da prestação de cuidados em Portugal uma situação terrível. É claro que temos isto que já está anunciado. Em março de 2000, março-abril, não sei se tinha aqui a data, em 3 de abril, já está anunciado que vai haver uma injeção de dinheiro este ano de 1.200 milhões de euros. Agora eu ia buscar este dado, que é complementar ao que a doutora Rodrigues mostrou, que é o da financiamento de cuidados continuados. Como se vê, nós temos aqui a nossa posição à extrema-direita, que não vale mais do que 0,1%. Dados de 2009. Isto associado ao financiamento dos cuidados primários, explica, não vale a pena, creio eu, comentar, mas explica porque é que as instituições hospitalares estão submersas em doentes que não deviam estar lá internados. Recursos humanos. Também uma breve reflexão, é conhecida que esta evolução que houve em Portugal. É preciso não esquecer que aqui assenta muito o sucesso dos cuidados, da prestação de cuidados de saúde em Portugal, particularmente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Há uma tendência curiosa e positiva de acréscimo do número de enfermeiros em relação ao número de médicos. Se formos ver, há 30 anos atrás havia mais médicos, ou chegou a haver o mesmo número de médicos e enfermeiros, há cerca de 20 anos atrás. Este slide já o conhecem. Agora, queria chamar a atenção para o aspecto de experiência do meu centro hospitalar, que eu fui responsável. Aqui é muito complicado ler, mas vamos nos restringir só ao intervalo 10-12, que é onde a crise incide mais significativamente. Redução de remuneração média de 12,2%. Passa de 2.100 euros, grosso modo, para 1.800. Por outro lado, isto quer dizer que a expectativa dos profissionais, que são relevantes, como é óbvio, e não sabemos o que vai acontecer este ano, é uma redução muito significativa da qualidade do seu ambiente e das suas expectativas. Mas temos aqui um outro aspecto que me parece extraordinariamente importante, que eu conheço na realidade hospitalar, não conheço na realidade dos cuidados primários, que é o bloqueio da promoção de diferenciação. Se olharmos em 7 anos, na experiência
de uma instituição que tem mais de 700 profissionais médicos, houve uma redução dos médicos diferenciados, nomeadamente graduados, de 52 para 34. Isto, houve, no ano passado, uma tentativa de correção através das negociações com os sindicatos médicos, mas continuamos à espera. E diria, este é seguramente um nível de intervenção com grande urgência. Eu vou também passar à frente. Por último, medicamentos. Aqui vou só falar, obviamente, do medicamento hospitalar. O medicamento hospitalar representa, grosso modo, 1/3 da despesa com medicamentos a nível do país. Aqui um primeiro ponto a chamar a atenção é que metade do dispêndio em medicamentos é efetuado num número muito restrito de hospitais. Porquê? Por isto. Porque na experiência do Centro Hospitalar de Boa Norte, verifica-se que o que impede são os grupos de medicamentos de dispensa hospitalar exclusiva que, unitariamente, têm custos muito elevados e não tanto os medicamentos de caráter mais geral, aqui salientados a verde. E depois temos este cenário. Também já se terá falado aqui disto, mas se olharmos, por exemplo, que o tratamento anual da esclerose múltipla, como sabem, envolve muitos doentes, chega aos 58 mil euros. E poderia estar aqui muitas outras. Falta aqui, por exemplo, o HIV. Não. Ou que, por exemplo, a hipertensão pulmonar, que é o limite, está agora em florescimento, o tratamento farmacológico atinge este valor. Portanto, ficamos seriamente, obviamente, seriamente preocupados. Mas isto não é tudo. Não esquecer que a indústria faz os possíveis por substituir moléculas baratas, ou relativamente baratas, por moléculas que podem custar 20, 30, 40 vezes mais. E depois usando um instrumento que é a retirada do medicamento de origem. Pode ser um radical, que se é alterado ligeiramente e pouco mais do que isso. Mas também, atenção, autocrítica. Nós temos o melhor, dizemos, o melhor que nós temos é o Serviço Nacional de Saúde. Mas depois olhamos para realidades como esta e ficamos um bocadinho assustados. Nomeadamente, o que está aqui espelhado são dados de 2011, que é a proporção de Staphylococcus aureus medicilina resistente na Europa. E vemos que o nosso posicionamento não é propriamente brilhante. O que quer dizer que há um trabalho que o serviço, os profissionais, enfim, os responsáveis têm que fazer. Agora, e quase a acabar, vamos um bocadinho à troika. Nós temos, em 2009, Portugal gasta com medicamentos 2,1% do PIB. A média da OCDE é à volta de 1,5%, estão aqui os outros países, não vale a pena estar a analisar em pormenor. Portanto, partimos de uma situação muito desfavorável. Atenção que, obviamente, estamos a falar de uma proporção de PIB e não valor absoluto, que é um bocadinho, obviamente, embaralhar este é um bocadinho diferente. Mas o memorando diz-nos que até ao fim de 2012 tínhamos que reduzir para 1,25%. E até ao fim de 2013 para 1% do PIB. E atenção, que nas linhas gerais do memorando, que se mantém, esta é a primeira versão, mas a sétima não tem referência, mas a sexta tem esta referência à mesma, mantém-se, não foi alterado, é a única quantificada, as outras são afirmações de caráter geral. Portanto, isto é absolutamente vinculativo, tem que ser cumprido. Agora vamos ver o que aconteceu no mercado de medicamentos. Dados do IFARMED. O 2012 é uma estimativa porque não estão os meses todos ainda. A experiência diz que o resultado final não será muito diferente disto. O que verificamos aqui sumariamente é que há uma tendência de crescimento, que é sobretudo o medicamento ambulatório, que a medicação hospitalar este ano desce liminarmente, um pouco mais de 1%, que a do ambulatório vai para os 12% e que no global andaremos nos 13%. 12,9%. Agora, esta é a realidade de partida de 2009. Este é o objetivo de 2012. Isto foi o atingido em 2012. Este é o objetivo em 2013. A pergunta é óbvia. Como é que se passa, como é que se cumpre? Eu diria que mesmo que se entre na tal ameaça, e aqui vale a reflexão quase final que eu queria fazer. No ano passado, segundo semestre, os hospitais, alguns deixaram mesmo de dispensar medicamentos. E houve outros, foi o nosso caso,
estiveram na iminência de deixar de interromper o fornecimento de medicamentos, com todas as consequências que isto tem, até do ponto de vista da saúde pública, se quiser, em algumas patologias. É claro que isto gera a discussão que já tivemos este ano, que é a tal palavra de que não se quer falar, racionamento. Eu não vou entrar por essa discussão, mas é bom tê-lo presente. E também um outro aspecto que está aqui, não está legível no texto de slides, é para dizer que a inovação, outro tema que tem muito que se lhe diga, nós estamos completamente limitados na capacidade de fazer, por exemplo, o que fez ainda, em relação ao... e aqui estamos a falar de uma alteração de valor de 175 para 1.750 euros. Concluindo, como veem, as minhas conclusões são muito pobres. São generalidades, são banalidades. Mas nós ouvi aqui dizer, e temos ouvido dizer, que estamos a ir para além da Troika. Eu queria dizer que, em alguns aspectos, pelo menos, nem não conseguimos chegar até onde a Troika nos obriga a que nos vinculamos, digamos. E, portanto, fica aqui uma pergunta. Isto não acabou, a história não está toda contada. O que é que vai acontecer este ano? O que é que vai acontecer para o ano? Portanto, aqui um alerta muito sério, porque podemos estar no limiar de, neste ano, no próximo ano, vermos comprometidas questões que para nós são essenciais das características do Serviço Nacional de Saúde. Depois, é óbvio que não tem fim o combate ao desperdício e à ineficiência, que tem que ser em paralelo, e isto significa, com as questões que eu digo a seguir, que o enfoque, que aqui talvez é, se quiserem, o tópico mais importante e final da minha comunicação é: nós temos que sair um bocadinho deste sufoco mental de que a crise tudo condiciona. A Troika tudo condiciona. Mas a verdade é que o professor Saclarides disse isso, e passa por todos nós. Nós não queremos deixar destruir o Serviço Nacional de Saúde. E temos que atuar no que está ao nosso alcance e intervir, crítica, mas eu diria, com caráter muito incisivo, junto onde é que está o interruptor? Boa pergunta, também ouvimos isso aqui. Mas, mesmo que o interruptor não esteja, que os ouvidos não esteja atento, nós temos essa obrigação, porque eu, segundo, e desculpa eu ir buscar, mas gostei da expressão, é muito doloroso, se quiserem, estarmos aqui com este ambiente a tentar passar este tipo de mensagens 30 e poucos anos, 40 anos, se quiserem 60 anos, 50 anos melhor, 51 anos, desde o lançamento do relatório das carreiras médicas.